A química inorgânica pode ser também denominada como química mineral, uma divisão que estuda substâncias e elementos químicos que não possuem carbono coordenado em cadeias, o que abrange 95% dos elementos existentes no planeta. As substâncias inorgânicas são divididas em 4 grupos. Os ácidos, que são substâncias que ao entrar em contato com uma determinada solução aquosa, liberam os íons H+. As bases ou hidróxidos, que liberam íons OH-. Os sais, que são formados pela reação entre uma base e um ácido. E finalmente os óxidos, que são compostos binários formados por átomos de oxigênio com outros elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Para nomear os ácidos, primeiramente é preciso classificar o ácido, o que é dividido em 2 grupos: os hidrácidos, que são ácidos sem oxigênio, e os oxiácidos, ácidos que contêm oxigênio. Nos hidrácidos, a nomenclatura é bem simples, são formados acrescentando-se à terminação hídrico as primeiras letras do nome do elemento químico. O ácido clorídrico e o ácido bromídrico são alguns exemplos. No caso dos oxiácidos, os ácidos padrões formados pelos ânions de cada família seguem a seguinte regra geral: o ácido mais o nome do ânion mais ICO. Por exemplo, o ácido nítrico forma com oxigênio o ânion nitrato. Assim, ao ligar-se ao hidrogênio, forma-se o ácido HNO3. Esse ácido é chamado, portanto, de ácido nítrico, pois a terminação ácido foi trocada por ICO. Outros exemplos são o ácido clórico e o ácido fosfórico. No entanto, existem outros ácidos que se formam com o mesmo elemento central. Assim, para nomeá-los, nós nos baseamos nos ácidos padrões mencionados acima e na quantidade de oxigênio, seguindo a seguinte regra. Quando o número de oxigênios for mais 1, será ácido mais per mais o nome do ânion mais ICO. Quando o número de oxigênios for menos 1, será ácido mais nome do ânion mais oso. Quando o número de oxigênios for menos 2, será ácido mais hipo mais o nome do ânion mais oso. Por exemplo, vimos que o HClO3 é o ácido padrão, por isso ele termina em ico. Os nomes dos outros ácidos formados pelos elementos hidrogênio, cloro e oxigênio são: o HClO4, que é formado por 4 átomos de oxigênio, um oxigênio a mais que o ácido padrão, torna-se ácido perclórico. O HClO2, que é formado por 2 átomos de oxigênio, um oxigênio a menos que o ácido padrão, torna-se ácido cloroso. O HClO, que é formado por 1 átomo de oxigênio, 2 oxigênios a menos que o ácido padrão, torna-se ácido hipocloroso. Para nomear bases é simples, basta colocar hidróxido e em seguida o nome do cátion. Um dos exemplos mais comuns é o hidróxido de sódio e o hidróxido de alumínio. No entanto, essa regra aplica-se somente ao caso de bases em que seus cátions só possuem uma eletrovalência, isto é, uma única carga. Mas existem aqueles casos em que os cátions podem apresentar mais de uma eletrovalência e formar bases diferentes, como é o caso do ferro, que pode perder 2 ou 3 elétrons, formando, respectivamente, os cátions Fe2+, e Fe3+, e as bases FeOH2 e FeOH3. Neste tipo de caso, a nomenclatura pode acontecer de 2 formas. A primeira, acrescenta-se o algarismo romano que indica o número de carga. Assim, no caso do ferro, teríamos hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. E a segunda, acrescenta-se o sufixo oso para o cátion de menor carga e o sufixo ico para o sufixo que tiver maior carga. No caso das bases do ferro, temos hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Os óxidos moleculares, ou de rede covalente, são aqueles que possuem o oxigênio ligado a um metal, tais como carbono, ou nitrogênio, ou enxofre, ou flúor, entre outros. A nomenclatura desses óxidos segue a seguinte regra: o prefixo mono na frente do elemento ligado ao oxigênio é opcional. Por exemplo, temos o seguinte óxido molecular, CO. O prefixo que indica a quantidade de oxigênios é mono, pois só temos um oxigênio.
Após o prefixo, adicionar óxido de e em seguida o elemento ligado ao oxigênio, que em nosso caso é o carbono. Assim seu nome fica monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono. Os sais são formados pela reação de um ácido com uma base, em que o cátion da base une-se aos ânions do ácido para formar o sal. Assim, essas substâncias sempre possuem em suas fórmulas um ânion e um cátion, que irão participar na formulação de sua nomenclatura. Basicamente, a nomenclatura dos sais é realizada escrevendo-se o nome do ânion que veio do ácido, trocando-se a sua terminação, conforme mostrado abaixo, terminando com o nome do cátion que veio da base. Ácidos com terminação hídrico se tornam sal com terminação eto. Ácidos terminados em oso se tornam sais com terminação ito. E ácidos terminados com ico se tornam sais com terminação ato. Por exemplo, o NaCl é obtido a partir da seguinte reação: 2HCl em meio aquoso mais NaOH em meio aquoso, formando NaCl2 em meio aquoso mais duas águas em meio líquido. Observe que o ânion do ácido lhe confere o nome clorídrico. Assim, para dar o nome ao sal, vamos substituir a terminação hídrico por eto, ficando cloreto. Assim temos cloreto de sódio.